6 anos e 7 meses depois do crime, a Justiça do Rio de Janeiro condenou os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz pelas mortes de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em um júri que durou 2 dias. O repórter Tony Vendramini acompanhou todos os detalhes e traz agora as informações ao vivo para a gente. Finalmente, um desfecho para esse crime bárbaro, né, Tony? Boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o que a gente pode dizer aqui, o que vimos aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi uma noite de muita emoção, principalmente no momento da leitura da sentença. Familiares da Marielle e do Anderson Gomes comemoraram, aplaudiram, se abraçaram e choraram muito com as condenações do Rony Lessa e do Elcio Queiroz. Como vimos anteriormente, Rony foi condenado a 78 anos e 9 meses de prisão e Elcio a 58 anos e 8 meses. Ao ler a sentença, a juíza Lúcia Glioshi afirmou que a condenação era uma mensagem aos executores de Marielle e Anderson e também aos muitos Ronys e Elcios que ainda existem por aí pelo Brasil. Vamos ouvir. Ao chegar ao Tribunal de Justiça hoje de manhã, Aniele Franco, irmã de Marielle, comentou o depoimento de Rony Lessa, assassino confesso da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Eu acho que todo mundo tem direito de se arrepender, né? Nós somos seres humanos, mas o que a gente realmente precisava era que a minha irmã estivesse aqui, né? Não cabe a gente agora aceitar, perdoar nada, né? Ele vai pagar pelo que fez, sendo ali esse réu confesso, e a gente espera por justiça. A resposta foi ao pedido de perdão feito por Lessa durante o depoimento dele no Tribunal do Júri. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e com absoluta sinceridade e arrependimento, pedir perdão às famílias do Anderson, da Marielle, a minha própria, a dona Fernanda e a toda a sociedade, pelos fatídicos atos que nos trazem aqui. Rony Lessa falou por cerca de 2 horas. Ele deu detalhes do crime desde o planejamento até a execução, na noite do dia 14 de março de 2018. O assunto começou no finalzinho de 2016 para 2017. Surgiu uma oferta com a seguinte palavra: nós temos uma coisa para ficar milionários, para ficar ricos. É uma coisa assim fenomenal. Ponto. Ele disse que cogitou matar Marielle quando ela saísse de um evento, mas mudou de ideia porque havia um prédio da Polícia Civil na região. Seria... A afronta já foi, porque era uma vereadora em pleno exercício de sua função, já era uma afronta. E praticamente no pátio da Secretaria de Polícia Civil seria mais afronta ainda. Rony Lessa afirmou que a primeira proposta recebida foi para matar o então deputado Marcelo Freixo e que ele considerou o crime como inviável. O ex-PM disse que a morte de Anderson foi acidental, resultado do uso de uma munição inadequada. Eu fiz os disparos, eu tentei concentrar o máximo no alvo, que era a vereadora Marielle, sabendo do risco, eu corri o risco, sabendo do risco, que aquela munição não era apropriada para aquilo, era uma munição de 9 milímetros, é a munição mais perfurante que tem do calibre de 9 milímetros, porque parece uma ponta, parece até uma ponta de um lápis. Então, não é uma munição apropriada. Então, se tem um revólver, por exemplo, somente a vereadora teria falecido, não Anderson. Eu concentrei na vereadora Marielle, porém, sabendo do risco que ocorria, sabendo que podia atingir outra pessoa. Questionado se havia focado na cabeça de Marielle ao efetuar os disparos, respondeu: foquei. Em seguida, o outro réu, Elcio de Queiroz, prestou depoimento. Ele afirmou que foi convidado por Lessa para participar de um trabalho e que só soube que Marielle seria executada momentos antes do crime, enquanto já dirigia o carro que levava o atirador. No trajeto eu falo, vamos para onde? Ele falou, vamos para o centro do Rio. Eu falei, o que é? O que está havendo? Ele falou assim, olha só, a situação é o seguinte, é um alvo que eu tenho, se trata de uma vereadora. Aí começou a contar a história. Eu não me lembro exatamente as palavras que ele falou, mas ele falou que se tratava de uma vereadora, deve ter falado o nome, tudo direitinho. Aí eu falei assim, mas o que é isso? É o quê?
você vai fazer, é por um dinheiro, o que que é? Ele fala assim, não, isso é pessoal. 8 testemunhas prestaram depoimento no primeiro dia, entre elas policiais que participaram da investigação, a assessora de Marielle Franco, Fernanda Chaves, além de familiares da vereadora e de Anderson Gomes. Por volta da meia-noite, o julgamento foi suspenso por causa do cansaço dos jurados e foi retomado hoje de manhã com a fase de debates entre a acusação e as defesas. A acusação argumentou por 2 horas e meia. O promotor Fábio Vieira chamou os assassinos de gananciosos. Primeiro é uma impressão, né? Olha só, foi um crime de ódio, tudo mais. Ódio sim, ódio às pessoas que fazem a coisa correta, daquelas que, por um traço sociopático, elas resolvem matar os outros por ganância. Porque o que tem aqui nesse processo é ganância. O promotor Eduardo Martins destacou que os réus só delataram o crime porque sabiam que seriam descobertos e porque queriam a redução das penas. Ele criticou o pedido de desculpas de Lessa. Que arrependimento é esse com algo em troca? Os senhores já pediram arrependimento para alguém? Falar, eu quero o seu perdão se me der alguma coisa em troca? Porque é isso que eles fizeram. Eles são réus colaboradores. Eles não vieram se arrepender. Depois foi a vez das defesas, que apesar de terem 2 horas e meia disponíveis para falar, usaram pouco mais de 50 minutos. O advogado de Rony Lessa pediu uma condenação justa. O julgamento de hoje, eu peço a condenação de Rony Lessa. Acho que ele seja condenado de uma forma justa. Que ele responda na medida de sua culpabilidade. A defesa de Elcio de Queiroz disse que reconhece a gravidade do crime, mas que a culpa dele é menor que a de Lessa. A defesa reconhece a gravidade dos crimes que o Elcio praticou, tá? Mas o que a gente busca é que ele seja responsabilizado de acordo com a sua culpabilidade, tá? A culpa do Elcio é muito menor do que a culpa do Rony. Elcio era um trabalhador normal, vivia com a sua família. O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio acompanhou o júri e disse que o caso se tornou uma prioridade para o MP. Esse histórico de policiais, ex-policiais envolvidos em crimes de homicídio é um histórico nacional e não é diferente no Rio de Janeiro. O importante é que, quando há envolvimento desses policiais, pode haver um prejuízo à investigação, principalmente no início dessa investigação, e isso acaba criando uma necessidade de uma atuação do Ministério Público. E isso aconteceu logo no início, com 3 ou 4 meses, o Ministério Público passou a atuar diretamente na investigação e assim foi possível chegar na investigação aos executores. Bom, nós vimos aí na reportagem da Natália Fonseca como foi o dia do julgamento e agora sim vamos ouvir a juíza Lúcia Gliotti em um momento da leitura da sentença. A sentença que será lida agora talvez não traga aquilo que se espera da justiça. Talvez justiça, que tanto se falou aqui, fosse que o dia de hoje jamais tivesse ocorrido. Talvez justiça fosse Marielle Anderson presente. A justiça chegou para os senhores Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Os senhores foram condenados pelos jurados do 4º Tribunal do Júri da capital. 78 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias multa para o acusado Rony. 59 anos de prisão e 8 meses de reclusão, 10 dias multa para o acusado Elcio. Saem os 2 condenados a pagar até os 24 anos do filho de Anderson Gomes, Arthur, uma pensão. Ficam os 2 condenados a pagar juntos R$ 706 mil de indenização por dano moral para cada uma das vítimas: Arthur, Ágata, Luiara, Mônica e Marinete. Encerrado o julgamento, familiares da Marielle e do Anderson conversaram com os jornalistas e voltaram a se emocionar. A Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial e irmã da Marielle, falou um pouco sobre
a vereadora e também fez um desabafo. Vamos ouvir. Enquanto tiver sangue correndo nas nossas veias, enquanto nós estivermos vivos e vivos, a gente vai defender o legado, a memória de Marielle Anderson. As pessoas precisam parar de normalizar corpos sendo tombados nesse país. As pessoas precisam parar de normalizar uma criança que toma bala perdida, uma vereadora assassinada, uma pessoa negra que é tombada, uma dor que estava guardada no coração, no peito de cada homem e mulher que está aqui falando com vocês, de cada organização, de cada favelado e favelada, de quando a gente chega aqui e fala, já chegou mais um favelado, e vai chegar sempre. Porque enquanto a gente estiver aqui, a gente vai lutar. As atenções se voltam agora para o julgamento no STF dos suspeitos de serem os mandantes do crime. São 5 réus: o deputado federal Chiquinho Brazão e o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, o ex-chefe de Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, acusado de ajudar no planejamento do assassinato de Marielle, também de atrapalhar as investigações, o ex-PM Robson Calixto, conhecido como Peixe, que teria ajudado a se livrar da arma do crime, e o major Ronaldo Paulo Alves Pereira, encarregado de monitorar a rotina de Marielle. Uma pessoa já foi condenada por participação no assassinato de Marielle, é o Edilson Barbosa dos Santos, o Orelha. Ele vai cumprir 5 anos de prisão no regime semiaberto. Ele é o dono do ferro velho que recebeu, fez o desmanche e descartou o carro usado no crime. Amanda, Augusto. Obrigada, Tônia. Certamente será uma investigação, um julgamento muito mais complexo, né? Porque nenhum desses réus é réu confesso, mas são aí acusados de serem mandantes do crime, de um crime que aconteceu há mais de 6 anos, né? Você tentar revisitar, recuperar essas provas depois de tanto tempo. Mas hoje a justiça começa a ser feita no caso de Marielle e Anderson.